Muito bem, daremos sequência agora à nossa programação com a mesa sobre risco psicossocial e burnout. Como moderadores, convidamos para que tomem assento os painelistas, senhor Francisco Sampaio, ele que é PhD em Segurança e Saúde Ocupacionais, engenheiro de Segurança do Trabalho na Assembleia Legislativa de Goiás e professor na PUC Goiás, vice-presidente da Associação Ibero-Americana de Engenharia e Segurança no Trabalho. Também a senhora Luciana Mercedes de Lucena. Senhora Luciana Mercedes de Lucena, que em breve estará conosco neste palco, ela que é analista de estratégia e organização da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, o CASSE, psicóloga, doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB, mestre em Psicologia da pela Universidade Católica de Brasília, experiência na área de recursos humanos, psicologia organizacional e do trabalho, expertise em Business Partner para apoio na gestão estratégica de pessoas, especialista em treinamento e desenvolvimento humano e organizacional, e desde 2012 dedica-se ao estudo da gestão de riscos psicossociais do trabalho. Uma salva de palmas, seja bem-vinda, Luciana. A palavra está com os moderadores. Boa tarde a todos e a todas. Bom, vou iniciar com minha autodescrição. Eu sou um homem negro de 1,73 m, na casa dos 40 anos, com olhos castanhos, cabelos longos, cacheados, grisalhos, que estão amarrados. Estou vestindo um blazer preto e uma calça preta com uma camiseta branca. É uma grande satisfação darmos continuidade à programação do nosso Encontro Nacional CIAS 2025 com essa mesa temática sobre riscos psicossociais e sobre a síndrome do burnout. Esse é um tema central quando pensamos na saúde mental e organizacional no serviço público federal. Em um cenário de intensas transformações, novas formas de trabalho e demandas crescentes de produtividade. Discutir o impacto dos fatores psicossociais se torna fundamental para fortalecer a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, a PAS. Boa tarde a todos, eu sou Ana Paula Boixá, eu sou uma mulher branca de 1,75 m, eu sou loura, tenho olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo um terno cinza com uma blusa preta. Bom, a PAS, ela nos convida a enxergar que a saúde mental não como um assunto individual, mas como um compromisso institucional que envolve a cultura organizacional, relações de trabalho, liderança e condições de ambiente laboral. Nessa mesa, nós teremos o privilégio de ouvir especialistas que vêm refletindo e atuando diretamente nesse campo, buscando caminhos para transformar os locais de trabalho em espaços de cuidado e pertencimento à qualidade de vida. Com a palavra, o professor Francisco, nós vamos já projetar a apresentação. Oi. Boa tarde a todos e a todas. Não preparei essa apresentação que o pessoal fez, né? Mas eu não posso dizer que tem 1,80 m, né? Tem um próximo disso. Estou usando um terno, um blazer preto, uma calça que eu acho que é verde, uma camisa azul clara e usando óculos. Muito bem, nesse painel, eu e a Luciana, nós combinamos na minha primeira fala, eu vou fazer uma abordagem mais geral dos riscos psicossociais do trabalho e a Luciana vai fazer depois uma abordagem mais específica, fazendo uma conexão dessa realidade com a questão da síndrome de burnout. Então, por gentileza, o próximo slide. Passador. No caso, eu tenho que pedir para mim mesmo, né? Desculpa aí. Ok, então eu pedi para mim, eu vou atender. É da lateral aqui? Não tá. Ok, então esses são os tópicos que eu preparei para essa nossa conversa. Rapidamente, eu vou fazer aqui uma breve contextualização, né, sobre a prevenção, se nós fazemos ou não prevenção. Depois eu vou trazer alguns referenciais teóricos relativos aos riscos psicossociais no trabalho.
falar rapidamente da gestão dos riscos ocupacionais com foco nos riscos psicossociais e depois, rapidamente também, a apresentação de alguns resultados de um doutorado que eu fiz e que teve como recorte principal o adoecimento de servidores públicos, no caso do Poder Legislativo, com os fatores de risco psicossociais no trabalho. Bom, essa reflexão que eu trago aqui é do professor Emílio Facas, que é aqui da UNB, que é autor, até onde eu conheço, do único método brasileiro, genuinamente brasileiro, de avaliação de riscos psicossociais no trabalho, que é o PROAST, né? E eu tive a sorte dele ser meu co-orientador no meu doutorado, então trouxe aqui essas reflexões que eu acho muito pertinentes. A primeira questão é, no entendimento dele, as políticas de saúde, vamos dizer assim, dirigida aos servidores públicos, nesse caso, normalmente tem uma ênfase mais assistencialista em detrimento da prevenção. Ou seja, a gente às vezes vê muitos programas de qualidade de vida no trabalho, mas em boa parte das vezes as ações ali propostas não estão, digamos assim, não tem um caráter preventivo, é algo mais assistencial. Isso é importante, com certeza é. Mas se nós considerarmos que a missão dos profissionais da área de segurança e saúde no trabalho é, sobretudo, fazer a prevenção, então a gente estaria diante de uma situação que precisaria evoluir. Depois ele chama atenção para intervenções que são frequentemente desconectadas da realidade laboral. Ou seja, são propostos vários programas aparentemente maravilhosos, mas que não estão alinhados com o diagnóstico do contexto laboral, né? E se a gente quer efetivamente produzir resultados eficazes no sentido de evitar que as pessoas adoeçam ou venham se acidentar em função das atividades que desenvolvem, é indispensável que se tenha esse diagnóstico, sob pena dessas ações elas não colaborar para efetivamente nada nesse sentido. Depois ele reporta que, em alguns casos, algumas abordagens têm a tendência de responsabilizar o próprio servidor pela saúde, ignorando condições e a organização do trabalho, ou seja, a relação saúde-trabalho. Muitas vezes, e até é engraçado que ele relatava numa ocasião que ele foi convidado para ministrar uma palestra no órgão público aqui em Brasília, por ocasião de uma CIPAT, e recebeu a incumbência de tentar convencer os servidores a aderirem o máximo possível, segundo ele falava, ao menu dos programas ali propostos pelos órgãos públicos, né? Ele disse, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma reflexão crítica sobre trabalho e saúde. E diz ele, no relato, que quando chegou lá no órgão público, ele tinha meia hora para falar, mas teve uma dança do ventre, o pessoal pediu bis, depois pediu mais uma vez, depois ele foi comunicado que tinha 10 minutos para falar, né? E então, e ele percebeu que, na fala do dirigente principal do órgão, dizendo, olha, saia da acomodação, vocês precisam aderir aos programas, depende de você. Então, assim, o que ele quer dizer, claro que a gente não tira aqui a responsabilidade do trabalhador, do servidor, não é isso que está em questão. Mas é preciso compreender que a saúde e a segurança das pessoas, no contexto laboral, não é uma questão individual de cada trabalhador. Isso está conectado com as condições gerais de trabalho. E se não houver essa consciência, a gente vai colocar na conta de cada um a responsabilidade integral pela segurança e a saúde dele. E não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que essa reflexão ela é sempre oportuna para saber até que ponto as nossas ações refletem um diagnóstico muito bem feito para que as políticas propostas efetivamente possam ter condições de mudar a realidade das pessoas. Bom, eu trouxe aqui rapidamente alguns modelos teóricos, porque é o seguinte, o que acontece? O que a gente conta de literatura quando a gente fala de riscos psicossociais no trabalho? Existem vários pesquisadores nessa área, mas tem aí pelo menos uns 3 modelos teóricos que são bastante conhecidos
e que foram propostos por pesquisadores que tentaram entender a dinâmica do estresse no trabalho ou da tensão no trabalho. E um desses modelos é o modelo proposto por Robert Karasek. Ele era formado em arquitetura, depois ele fez história e fez psicologia e propôs esse modelo que é chamado demanda-controle. Acho que por ser arquiteto é que ele trabalhou um pouco um negócio parecido com a matriz aí. Mas, em resumo, ele propôs o seguinte, que o estresse relacionado ao trabalho poderia ser compreendido pela relação entre o que ele chama de demanda de trabalho e de controle do trabalho. Que vem a demanda do trabalho, a gente pode aqui entender como tudo aquilo que é esperado do trabalhador, da carga de trabalho, das condições efetivas que ele tem, dos prazos, dos ritmos, das condições reais de trabalho, tudo que é demandado de um determinado trabalhador. E o que ele chama de controle de trabalho ou de latitude de decisão tem a ver com o grau de autonomia que essa pessoa tem para realizar aquelas atividades. Então, a depender de como isso se conecta, ele então detecta 4 situações que estão ali colocadas. Tem ali uma diagonal, essa diagonal B, que ele faz a seguinte relação. Eu não sei se aqui... vamos lá. Nesse quadrante superior do lado esquerdo, quando a gente tem uma baixa demanda de trabalho e também um baixo nível de autonomia, ele caracteriza isso como um trabalho passivo. É mais ou menos aquela situação de alguém que está no posto de trabalho e durante o dia todo é pouquíssimo demandado, mas ele não manda nem no copo de água que ele toma também. Né? Então, eles entendem isso como um trabalho passivo, que não é bom para ninguém. Né? Mas ali a gente não pode detectar o nível de estresse em função do trabalho. Né? No sentido oposto, ainda na diagonal B, tem o que ele chama de trabalho ativo, onde a demanda é alta, a pessoa é muito demandada, mas o controle que ele tem também é alto. Então, é aquela situação em que uma pessoa ela tem muito o que fazer durante o seu dia de trabalho, é muito demandada, seja pela quantidade de trabalho, seja pelo grau de complexidade das questões que têm que ser resolvidas. Isso, naturalmente, vai gerar um nível de estresse. É inevitável que tenha o estresse, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa tem condições efetivas para realizar, tem autonomia, pode requerer os recursos, e essa condição ele não detecta, não caracteriza como algo negativo. Ele entende que aí há um espaço, inclusive, para um crescimento profissional, não é? Porque, apesar da demanda elevada, há aqui uma liberdade e uma autonomia da pessoa para resolver as questões. Depois dessa diagonal A, ele tem aqui, nesse canto inferior esquerdo, o que ele chama de baixa tensão no trabalho, que é um quadro em que a demanda de trabalho é baixa, mas o controle é alto, a autonomia é elevada. É mais ou menos o sonho de consumo de muitas pessoas, de ter um trabalho tranquilo, não é? E ainda ter muita autonomia. Isso é muito bom. Pega lá um café para mim, vai comprar um lanche. Estou brincando, é exatamente isso, né? Quer dizer, você tem uma demanda que está bem distribuída e você ainda tem uma condição boa de trabalho. E no sentido oposto, que é a pior situação, tem aquelas setas vermelhas, você tem a situação do trabalho ativo, que é muito demandado, mas fica combinado com baixa autonomia, com pouco ou nenhuma liberdade. Então imagina que alguém te entrega muita responsabilidade e te dá 0 de autonomia. Tudo que você precisa fazer, você tem que recorrer a alguém e muitas vezes com uma resposta negativa. Então esse é o quadro que ele chama de alta tensão no trabalho. E segundo ele, pessoas que trabalham nessa condição têm um risco aumentado de sofrer vários problemas de saúde, inclusive infarto e outras coisas, ou entrar em depressão. Depois vieram outros autores que propuseram esse sistema que é o sistema bidimensional, uma terceira dimensão que chama de suporte ou de suporte social, que na prática é aquele apoio emocional do chefe, do colega. Essas pessoas disseram que esse apoio emocional pode fazer a diferença. E naquele modelo lá, a gente cria o que ele chama de uma zona saudável de trabalho, que basicamente corresponde a uma situação de baixa ou de alta demanda do trabalho, de baixo ou de alto controle, mas sempre com apoio dos colegas, sempre com apoio da chefia. Então, essa zona verde, ele diz que é uma zona saudável de trabalho. E a pior situação é aquela que está em vermelho, que é uma zona perigosa, que é a combinação perfeita para o adoecimento, que é alta demanda, baixa autonomia
e fraco suporte social. Um outro modelo que é muito conhecido é o chamado modelo desequilíbrio entre esforço e recompensa, que vou resumir, que basicamente é o seguinte: o autor, ele diz o seguinte: todos nós agimos a partir do chamado princípio da troca social. Ainda que de forma involuntária, para cada esforço que você realiza, você espera uma compensação proporcional àquele esforço. Então, quando há uma percepção do trabalhador de que o esforço que ele realiza não está sendo acompanhado de uma recompensa devida, então você cria uma condição efetiva para se instalar o estresse. Então, quanto mais negativa for essa percepção, maior a possibilidade de estresse. Então, ele também, como Robert Karasek, investiga o estresse relacionado ao trabalho, só que aqui ele propõe uma explicação a partir do que se chama de desequilíbrio entre esforço e recompensa. E o último modelo que eu trago aqui tem a ver com a psicodinâmica do trabalho, né, cujo autor principal é o médico do trabalho, né, o médico psiquiatra Christophe Dejoux, francês. Ele vive aqui pelo Brasil, estava recentemente lá em São Paulo. A psicodinâmica do trabalho, ela tenta relacionar saúde mental com o trabalho, mas o que eu trago aqui é um recorte muito específico. Ele diz o seguinte, que o sofrimento é inerente ao ato de trabalhar. E explica isso por essa oposição que ocorre entre o chamado trabalho prescrito e o trabalho real. Isto é, qualquer atividade que nós venhamos a desenvolver em qualquer local de trabalho, aquela função que foi criada, foi ali feita uma prescrição das atividades que devem ser realizadas, ou a tarefa, como se chama, né? Tem que fazer isso, isso e isso, e até se descreve o perfil das pessoas que devem se contratar para realizar aquela atividade. Quando a pessoa vai, como se costuma dizer, pôr a mão na massa, ela vai perceber que aquela prescrição que foi feita, ela não conseguiu capturar todos os imprevistos que vão ocorrer do dia a dia. E aí você tem o trabalhador que está ali no meio entre o trabalho prescrito e a realidade que ele tem. E essa contradição entre o trabalho prescrito e o trabalho real naturalmente leva a pessoa a sofrer, porque ela vai viver aquela ansiedade de dizer como é que eu vou entregar isso nessas condições. E aí, esse sofrimento, segundo o Dejoux, pode ter dois caminhos. O pior caminho é aquele em que o trabalhador, apesar de buscar recorrer à sua criatividade, à sua experiência e tudo mais, não conseguiu contornar aqueles imprevistos do dia a dia do trabalho e não consegue entregar o trabalho que lhe é cobrado. Tá? Essa situação ela é complicada porque esse sofrimento inicial ele pode ser ressignificado, o que eles chamam de sofrimento patogênico. Isso não faz bem para a saúde das pessoas, nem a saúde mental, nem a saúde física, nem a saúde social. E a melhor situação é quando ele consegue vencer esses obstáculos e aí, segundo o autor, ele vai ressignificar esse sofrimento inicial em vivências de prazer. E isso é importante para a saúde mental dele. E aí tem uma questão, tá? Mas o que é determinante para um ou para o outro desfecho? E no que eles propõem, eles dizem que é o estilo de gestão. O estilo de gestão é determinante, porque nessa hora em que o trabalhador tem algo para fazer, tem um trabalho para realizar e tem as dificuldades que estão colocadas ali, a chefia, o supervisor vai ser determinante para que ele consiga passar esses obstáculos. Mas se ele não encontrar esse suporte, esse apoio, ele ficar só, ele não vai conseguir. Então o estilo de gestão é muito valorizado nessa questão para se superar essa situação. Bom, uma outra questão fundamental para entender essa questão dos riscos psicossociais no trabalho é o conceito de organização do trabalho, né? Quem é da área de segurança e saúde do trabalho sabe que nos programas que se faz nas empresas, quando você vai fazer uma avaliação de risco, identificar perigo, toda aquela situação lá, a gente sempre usava, não sei se ainda usa, um negócio chamado de fonte geradora. Tá? Tem um ruído em tal lugar. Qual é a fonte geradora? É um ar-condicionado que está lá sem manutenção. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que a fonte geradora dos fatores de risco psicossocial no trabalho é a
organização do trabalho. Ela é a fonte geradora. E por ser algo abstrato, isso pode criar uma grande dificuldade para os profissionais de fazer a avaliação de risco psicossocial, porque não é uma escada quebrada, não é uma máquina que está girando fazendo um barulho, é algo mais abstrato. Por isso é fundamental ter em mente esse conceito de organização do trabalho, que, como diz a NR17, corresponde a quê? Corresponde às normas de produção, ao modo operatório, às exigências de tempo, ao ritmo de trabalho e outras variáveis que estão presentes em qualquer atividade que se realiza. Bom, e aí, partindo para o entendimento, o que se entende por fator de risco psicossocial no trabalho? Tem essa proposta aqui da OIT e da OMS, que é de 1984, mas que eu reputo talvez a melhor referência, que diz o seguinte: como é que nós vamos entender os fatores de risco psicossocial no trabalho? Nós temos que pensar o seguinte: nesse diagrama, de um lado, eu tenho o trabalhador. Cada trabalhador, ele tem as suas características próprias, as suas habilidades, as suas capacidades. Cada trabalhador tem a sua cultura, tem o seu próprio contexto pessoal. E isso é de cada um, isso é muito singular. Esse trabalhador, ao interagir com o seu local de trabalho, que podemos aqui dizer que pode ser representado pelo ambiente de trabalho, pelo conteúdo do trabalho, e por todas as circunstâncias organizacionais, esse trabalhador, quando interage com esse modo operatório, inevitavelmente ele vai ter uma percepção de tudo aquilo. Ele vai, por exemplo, pensar: nossa, lá no meu trabalho, a chefia, ela é muito interessante, ela valoriza as pessoas, é muito aberta, escuta você. Ou ela vai pensar o contrário. Ela vai pensar: lá no meu trabalho, as normas internas, por exemplo, de dar oportunidade para se capacitar, é bem democrático, é bem justo, é técnico, não há proteção de ninguém. Essa pessoa, inevitavelmente, vai ter uma visão disso, vai ter essa percepção. Essa percepção, seja ela positiva, seja ela negativa, ela vai impactar, ela vai interferir no seu desempenho no trabalho, na sua satisfação e na sua saúde. Se a visão dele é absolutamente positiva, o que se espera? Se espera que ele tenha uma boa produtividade. Se espera que a sua saúde não seja afetada por aquelas condições de trabalho, porque ele tem uma ótima percepção daquilo. E se espera que ele esteja satisfeito. Ele, não quero sair, é o melhor local que eu já encontrei para trabalhar, não quero sair de lá. Posso até ganhar um pouco menos, mas lá eu sou respeitado, eu sou valorizado, eu tenho oportunidade. Agora, se ao contrário, a percepção for negativa, aí ele vai dizer: esse é o pior lugar do mundo que eu já estive. Né? Ele vai produzir menos, teoricamente, não vai estar satisfeito, vai reclamar de tudo, até se chove, se faz sol, certo? E provavelmente a sua saúde pode ser afetada, porque ele pode entrar, ele pode ter uma ansiedade, ele pode migrar para situações mais graves, né? Então, de acordo com a OIT e com a OMS, os fatores de risco psicossociais têm essa explicação. Eu vou avançar aqui para um conceito mais elaborado. Antes disso, tenho aqui do lado, escrevendo esse conceito. O que são, portanto, os fatores de risco psicossociais? Podem ser assim descritos. São as características do trabalho que funcionam como estressores e impactam em grandes exigências no trabalho, combinadas com recursos insuficientes para o enfrentamento de tais características. Um outro conceito. O que são fatores de risco psicossociais no trabalho, ou perigos psicossociais? Aspectos da concepção, da prescrição, que eu estava falando, né? Da organização e da gestão do trabalho, que surgem no ambiente social e organizacional e que têm o potencial de causar danos às pessoas. E eu trago aqui algo que está desde 2019 na NR37, para quem é da área técnico, engenheiro, médico, enfermeiro, sabe. Desde 2019, que a NR37, essa norma ela fala, salvo engano, de trabalho na área de petróleo, mas ela trouxe esse conceito. Eles dizem lá: condições de trabalho que conduzem aos riscos psicossociais, e passam a citar: carga de trabalhos excessivas, exigências contraditórias, falta de clareza na definição das funções, ausências de participação em decisões que afetam o trabalhador, comunicação ineficaz, deficiência de apoio de chefias e colegas, assédio
e por aí vai. Isso já estava desde 2009 na NR 37. Eu, particularmente, só fui ter contato com essa norma quando no meu doutorado eu tive que pesquisar. Já estava aqui, meu Deus, há tanto tempo, não é? Então, o que está aqui são exemplos de fatores de riscos psicossociais no trabalho. Ora, eu pergunto, em qualquer atividade, existe ou não existe carga de trabalho? Existe. A comunicação está lá presente. Então, todos esses fatores que são os elementos que compõem a atividade, são esses elementos com os quais cada um de nós, ao interagir, ao conviver, pode enxergar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Tá certo? Bom, e aí isso é o conceito de fator de risco. O conceito de risco, aí eu pego carona na literatura, porque o conceito de risco, genericamente falando, inclusive para ganhar na Mega Sena, é sempre o mesmo. Risco é o equivalente à probabilidade, né? Então, o risco, seja ele psicossocial, físico, químico, biológico, é sempre o mesmo conceito. Risco é a probabilidade de algo acontecer. E se acontecer, quão grave isso pode ser. Esse, basicamente, é o conceito de risco que se aplica aos riscos psicossociais. Aqui, por acaso, esse conceito está nesse livro. Esse livro, por acaso, é da minha autoria, já fazendo a propaganda, né? Eu sem pedir autorização, mas esse livro ele é resultado da minha tese de doutorado, que fala do absenteísmo, doença de servidores públicos. Está lá tem todas essas informações. E aí nós temos a norma regulamentadora NR1, em que pese, estava agora discutindo, né, Cíntia, essa questão do cumprimento das normas pelo serviço público, né? Mas quem está se autorregulamentando está, de certa forma, recepcionando essas normas, né? E a NR1 trouxe a obrigação de incluir os riscos psicossociais na gestão dos riscos ocupacionais, né? E lá na NR1, no item 1532, eu escrevi ali estratégia, mas não é isso que está lá, ela diz o seguinte, que a gestão dos riscos ocupacionais tem que seguir aquela sequência lá de 1 a 6. Primeiro, evitar ou eliminar os perigos. Isso é quase impossível na maioria dos casos. Se você não conseguiu nem evitar, nem eliminar, você tem que identificar esses perigos. E fazer uma espécie de um inventário de todos os perigos, nesse caso, psicossociais. Identificou os perigos? Identificamos. Agora vamos avaliar. O que é avaliar? É verificar o potencial de dano daqueles perigos e se aquilo pode realmente provocar algum dano à saúde das pessoas. Depois que você fez isso, você classifica esses riscos e, finalmente, você implementa as medidas de prevenção. E depois faz o monitoramento disso tudo. Então, na verdade, o que está na NR1, a gente costuma dizer que é a tradução do ciclo PDCA, que é aquela ideia da melhoria contínua, né? É sempre identificar, avaliar, prescrever uma medida, monitorar para ver a eficácia e girar essa roda o tempo todo para manter um padrão de trabalho seguro e saudável. Desculpa, quanto? Eu não estou vendo. 5, tá. Bom, e aí em relação a essa questão da avaliação dos riscos psicossociais, eu queria só dar um recado aqui que eu acho importante. Inclusive, eu e a Luciana, a gente tem discutido isso. Quando você vai fazer a avaliação, por exemplo, de um ruído, é suficiente pegar um equipamento e ir lá e medir esse ruído. Ah, deu X decibéis. E o que fala a norma? Fala X mais 1, então tá ok. E você não precisa falar com o diretor da empresa para medir aquele ruído, nem para pedir para dar manutenção no equipamento para reduzir aquele ruído. Não. Agora, quando a gente trata de fator de risco psicossocial, aí a coisa muda de figura. Imaginemos que se faça uma avaliação de riscos psicossociais e apareça com muita força uma percepção muito negativa do estilo de gestão daquele órgão, identificando a gestão como autoritária, arrogante, sei lá o quê. Eu costumo brincar com os colegas engenheiros. Aí você vai fazer o quê com isso? Você vai bater na porta lá do diretor e falar assim, tudo bem com o senhor? Bem, você tem um café aí para nós? Tem. Pois é, olha só, nós fizemos aqui uma avaliação e aqui parece que o senhor é muito autoritário. Você vai dizer isso, mas você já passou no RH primeiro, né? Se não passou, ele vai te mandar você passar lá, não é? Então, o que acontece? Os fatores de risco psicossociais mexem com a alma da empresa ou da organização. Não é como apertar um parafuso para tirar o ruído, ou soldar um corrimão de uma escada quebrada. É totalmente diferente. Nesse sentido, nós entendemos que aquele departamento que se cria nas empresas, que é o SESMIT, né, que basicamente tem engenheiro, tem médico, tem enfermeiro, enfim. A gente acha que a gestão dos riscos psicossociais transcende ao SESMIT.
Então, nós aqui, a gente já conversou várias vezes, entendemos que é preciso criar uma espécie de um coletivo, de uma equipe de gestão dos riscos psicossociais que envolva outros setores da organização, que não fique só com esses profissionais. Por exemplo, a área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, tiver um setor de compliance, de uma ouvidoria, a própria área jurídica, você vai lidar com assédio moral, como é que você vai fazer? Tá? Então, essa é a recomendação principal, constituir esse comitê, esse colegiado, porque quando você for tomar uma decisão do que fazer com assédio moral, é melhor que você faça isso com todo o órgão representado, porque o que aprovar ali tem chance de ser aplicado, não é? Essa é a principal recomendação. E a outra recomendação vai fazer a avaliação de riscos psicossociais, vai usar um método quantitativo, escolha um método cientificamente validado. A gente não vai tomar uma cerveja e, não, agora eu já fiz aqui um checklist. Isso não serve. Para você viajar serve, mas para fazer a avaliação de risco psicossocial isso não serve. Tem que ser método cientificamente validado. E tem vários por aí. Um dos mais conhecidos é o COPSOC, mas tem também o próprio PROACH aqui do professor Emílio Facas. E aqui a proposta é algumas metodologias que estão disponibilizadas. São metodologias que são desenvolvidas por pesquisadores, que são validados. Não é qualquer coisa, porque da mesma forma que tem um método para avaliar ruído, calor, poeira, que tem que ser seguido, a mesma coisa vale para os psicossociais. Não é de qualquer jeito. Ah, eu fiz aqui. Não, você não fez nada. Você vai pegar um negócio que já existe e você vai aplicar. Mas eu não posso mudar a pergunta? Não. Você não pode. Você quer mudar? Você desenvolve o sistema, vai para uma banca lá e aprova que aí você pode mudar a pergunta. Aqui você tem que obedecer. Tá? Então tem aí o PROACH, tem inclusive, acho que muita gente já deve conhecer, tem um livreto aí do Emílio que é gratuito, um PDF, vocês podem baixar. Por exemplo, isso aqui é um gráfico de uma avaliação de risco psicossocial do COPSOC, que retorna para nós essa situação. Você avalia o risco por variável, por escala, por dimensão. Por exemplo, ali tem significado do trabalho. Então, a partir da pesquisa que é feita com os colaboradores, com os servidores, ele retorna para nós entre o risco baixo, médio e alto, qual é a percepção dos empregados. Por exemplo, se eu fosse analisar aquilo ali, o significado do trabalho está retornando ali 65% risco baixo. Significa dizer o quê? Em relação à percepção que as pessoas têm do que significa o trabalho dela, 65% está me dizendo que há um risco baixo de alguém ter algum problema de saúde por conta disso. Mas, no caso lá, é 10%? Quanto por cento lá? 10% é risco alto. Ou seja, segundo as respostas daquelas pessoas, há um risco alto de 10% de alguém ter um dano à sua saúde em função do que o trabalho representa para elas. E, normalmente, quando a gente aplica uma avaliação de risco psicossocial, existe uma outra premissa básica. Ninguém pode ser identificado ao se fazer uma avaliação de risco psicossocial. Não pode. Porque se a pessoa for identificada, ela não vai responder aquilo que ela pensa. Ela vai responder aquilo que ela acha que é conveniente para não perder o emprego dela. Certo? Então, por isso é que a gente sempre trabalha com questionários eletrônicos. Geralmente se gera um link, esse link é disponibilizado na intranet, por e-mail, no WhatsApp. A pessoa responde quando ela quiser, do telefone dela. Isso retorna até que a gente gera o resultado principal que está ali, que são aqueles gráficos. Rapidamente eu já vou aqui passar, porque o tempo meu já... Eu que estourei o tempo, tá? Não estou reclamando. Só para dizer, a pesquisa que eu fiz tentava entender o adoecimento de servidores públicos no Senado, na Câmara, na Assembleia de Goiás, que tinha como desfecho o afastamento do trabalho, né? Ali nós trabalhamos com 4.149 servidores, eles produziram juntos quase 38 mil licenças médicas que eu tive que analisar, e resultou em quase 145 mil dias não trabalhados, uma média de 8,7 dias não trabalhados por servidor por ano. Basicamente, eu montei esse mapa de calor para tentar dar uma ideia da avaliação de risco. E aqui, só para relatar, aqui nessa primeira figura, no quadro superior, canto superior esquerdo, eu tenho riscos psicossociais. O que foi mais relevante para o absenteísmo? A falta de reconhecimento do trabalho, a falta de sentido do trabalho e o estilo de gestão. E rapidamente, o estilo de gestão, quando havia uma percepção do servidor, que é o que se chama o método, que a gestão era
coletivista, aquela, enfim, que valoriza e tudo mais, o absenteísmo caía. Quando a percepção era de que era uma gestão individualista, o absenteísmo subia. Você perceber como há uma relação importante. E, por fim, esse é o mesmo último slide, depois só tem mais um. Existem dados globais da OIT e da OMS que cerca de 15% da população em idade ativa tem algum tipo de transtorno mental, principalmente depressão, ansiedade. Isso gera cerca de 12 bilhões de dias não trabalhados por ano e o impacto econômico é de $1 trilhão por ano. E aí a OIT e a OMS, quando se fala de intervenção, eles trabalham 3 níveis. O principal é o nível organizacional, tá? Mas também tem o que se chama do nível coletivo, que é focar em capacitação dos gestores e dos trabalhadores. E, por fim, o nível individual, que é quando você pensa em algumas ações para um acolhimento de cada pessoa. Mas lembrando, eu disse uma vez numa palestra lá em Goiânia, enfrentar os riscos psicossociais no trabalho não é colocar uma clínica de psicologia em cada empresa ou transformar a empresa num hospital psiquiátrico. Não é isso. É evitar que tenha essas pessoas doentes. Porque se alguém está com ansiedade ou está depressiva, que houve no primeiro momento uma distorção desse conceito. Agora tem que colocar, a Luciana é minha amiga, nós somos amigos, né? É psicóloga. Tem que colocar agora o psicólogo do lado do... Não, gente, o psicólogo é importante sim, para fazer a gestão. Mas não para tratar, não é... Tem plano de saúde, você vai procurar um médico. Agora, aqui o que nós temos que fazer é evitar que você adoeça por conta do trabalho. Isso não... Porque eu já vi alguém dizendo o seguinte, não, nós temos que falar com cada pessoa para prepará-la para enfrentar as questões do trabalho. Mas como assim? Você quer, então? Se tem assédio, deixa o assédio lá, agora eu vou chamar, vem cá, eu vou te explicar como é que você convive com assédio. Você está maluco? Não é isso. Eu tenho que evitar o assédio. Mas nada impede de que, por exemplo, o governo federal tenha ali um serviço de escuta, de apoio ao servidor. Não tem nenhum problema, mas entender que isso é muito limitado, isso não faz a prevenção, mas isso às vezes é necessário. Então, o que indica a OMS? Vamos atacar nos 3 endereços, no nível organizacional, que é o principal, no nível coletivo e no nível individual. Ok? Agora é realmente o último, é sério. Ali só algumas observações que eu falo que os riscos psicossociais são transversais às atividades econômicas, ou seja, não existe atividade que não tenha risco psicossocial. Isso é uma realidade. Onde tem risco químico? Onde tem alguma atividade com isso. No escritório de advocacia tem risco químico? Olha, seria algo interessante encontrar um risco químico lá. Mas me diga a atividade que não tem risco psicossocial. Só se não tiver atividade. Não é? Depois, a dinâmica do risco psicossocial é afetada profundamente pela subjetividade de cada trabalhador. Quando eu vou avaliar risco psicossocial, eu não tenho uma treina para medir esse risco. Eu tenho que escutar as pessoas. E elas têm que falar num ambiente de privacidade para falar o que pensam. A avaliação é capturar essa percepção dele. Isso é que é fazer a avaliação psicossocial. A avaliação e a gestão exigem ir além do simples. Vamos simplificar. A gente fala assim, não, me dá o passo a passo. Não tem, amigão. Infelizmente não tem o passo a passo. Tem que estudar, tem que fazer a coisa bem feita e com profundidade, tá? E depois... Está todo mundo na fase de aprendizagem, tá, gente? Ninguém aqui é doutor de nada, está todo mundo aprendendo. Essa é que é a verdade, tá bom? E, por fim, eu acho que a inclusão dos riscos psicossociais na gestão de SST tem um potencial gigantesco de aumentar a nossa importância. Porque nós vamos ter um valor estratégico dentro das organizações, tá? Isso é fundamental. A gente, ao invés de, às vezes, escuta profissionais, isso não é importante. Às vezes as pessoas não sabem lidar com a situação e tentam desconstruir a relevância disso. É importante, sim, por várias razões, e nós temos que cuidar. Agora, não é algo simples, a gente tem que se dedicar, mas é fundamental fazer a gestão dos riscos psicossociais no trabalho. Agora é o verdinho lá. Muito obrigado a todos e a todas, tá bom, gente?